Diz que Disse dá espaço à troca de opiniões, à voz da Célia e aos textos da Sara. Depois de muitas conversas em que se disse isto devia ser gravado, decidimos gravar. Fica connosco. Há publicidades que nos ficam cravadas. Não pela marca ou pelo gosto dos produtos, mas pela mensagem que inserem dentro de nós. Um escritório cheio de pernas e braços, algumas cabeças, folhas e pastas e telefones a tocar. Tudo cheio de movimento, qual autoestrada onde ninguém cumpre limites de velocidade. Cabelos amarrados de laca e ganchos para não se despentearem no caminho. Um barulho de fundo que é confundido com silêncio de trabalho. E ali, numa daquelas secretárias estranhamente arrumadas, uma mulher numa camisa aprumada pega amigavelmente no iogurte e sorri-lhe. Descola vagarosamente o alumínio que dormia no plástico e no preciso momento que a colher aterra naquele poço de brancura entra a Björk, com It's All So Quiet. E ao primeiro shhh, ficam folhas suspensas no ar, passos congelados, palavras a meio, corpos em desequilíbrio. A mulher da secretária delicia-se com o que eu suponho ser o iogurte mais doce do mundo. Demora-se, respira, olha para mim como se me conhecesse. Leva mais um pedaço à boca e outro, cada um a seu tempo. Fixa-se em mim de lábios satisfeitos e deixa cair aquele copo de iogurte no lixo de recados. Acaba a música, equilibram-se pessoas, voam as folhas, toca o telefone, retomam-se conversas, afasta-se o plano e continua a vida. Imagino-a a chegar a casa já no lusco-fusco, a despentear o carrapito com a mão que tem livre, a descalçar os sapatos envernizados, a sentar-se no sofá com um suspiro de já está. Pergunto-me do que fala ela depois de lhe questionarem como correu o dia, do caso mal resolvido, do colega novo, da dificuldade em arranjar estacionamento. Mas mais do que isso, qual seria a resposta à pergunta: se pudesse escolher, que momento do teu dia de hoje repetias amanhã? É tão isso. Olá, Sara. Olá, minha Celinha. Como é que tu estás? Olha, estou bem, estou muito entusiasmada por estarmos aqui a gravar o segundo episódio. E estou muito contente porque a nossa estreia já aconteceu e acho que fomos muito bem recebidas. E quero deixar ficar aqui um agradecimento a todos os que nos ouviram e todas as palavras que nos foram dirigidas. O nosso muito obrigada. E se eu já tinha vontade de continuar esta aventura, agora ainda tenho mais. Sim, não é? Nós usámos esta expressão inúmeras vezes de coração cheio. Não é? É isso mesmo, de coração assim cheio. Que nos sentimos, porque, pronto, de facto, este podcast surgiu desta pulsão, não é? Desta paixão de partilhar, de comunicar, de trazer aqui a público alguns dos temas que mais mexem connosco por um ou outro motivo. E ouvir e ler os vossos comentários em que dizem parecia que estávamos mesmo sentadas, parecia que estava mesmo sentada ao teu lado, ao vosso lado. Isso é incrível, não é? Como se a nossa missão, a missão aqui do podcast, tivesse sido cumprida. Sim, até porque esse é exatamente o objetivo, é isto poder ser uma conversa que se podia estar a passar numa mesa de um café. Sim. Numa esplanada com 2, 3 ou mais pessoas e portanto ao darem essa opinião trouxeram-nos a certeza de que cumprimos o objetivo de ter então esta conversa e esta partilha com todos vocês. Sim. E aqui estamos nós, tal como prometido. Estamos nós para o segundo episódio. Sim. E Sara, então, qual é que é o tema
de hoje, não é? Com este texto espetacularmente escrito por ti. Conta-me lá, quais são os teus pequenos prazeres? O que é que é isto? Desculpa, o que é isto dos pequenos prazeres? Isto dos pequenos prazeres é isso mesmo. São prazeres que são considerados pequenos. Se o são ou não, pode ser que a gente descubra durante o episódio. Eu gostava de contar aqui uma situação por causa da leitura do texto, não é? E da escrita deste texto, em que eu estava com algumas dificuldades em escrever o tema que tínhamos em cima da mesa. E partilhei contigo e tu disseste-me, certo, sem problema, temos... e puseste uma lista, literalmente uma lista de temas que tínhamos já pensado fazer, e este era um deles, e eu pensei, este é mesmo giro, eu acho que este vai sair. Sim. Bora lá, exato. E então fiquei um bocado a pensar sobre o tema e o que era e que imagens é que me vinham à cabeça, porque escrever também é muito isso. Nós trabalhamos a ideia na nossa cabeça durante algum tempo, muitas vezes antes de agarrar e escrever. E foi o que aconteceu com este texto. E aquilo que me lembrava era sempre, um pequeno prazer é um momento de pausa, é aquele momento em que se desfruta, não é? Que se desfruta da coisa ou da pessoa ou do sítio. E só me vinha essa ideia à cabeça. Um pequeno prazer é uma pausa, é um sítio onde nós estamos, e não necessariamente fisicamente, e que temos esse prazer. E há uma publicidade, e quem se lembra vai reconhecê-la no texto. Há uma publicidade, de facto, um iogurte, que eu não me recordo da marca, e tentei encontrar no YouTube e não consegui. É verdade, confere. Andámos as duas no YouTube. Sim. Em que, de facto, existe um escritório com um imenso movimento e existe uma pessoa que abre um iogurte e que, quando come o iogurte, tudo fica parado, enquanto ela está a comer o iogurte. O anúncio já tem alguns anos, e eu acho que desde que vi essa publicidade, sim, cada vez que me sinto assim um bocado mais caótica, que penso, mas porquê é que eu não... se eu agora abrir um iogurte, será que as coisas todas param? Será que as folhas voam? Sim, será que fica tudo suspenso? Será que as pessoas se calam 2 segundos? Será que sim, tudo se para? E entra a Björk. E entra a Björk e começa a... isso era outra coisa que eu acho que devia acontecer na vida das pessoas, que é, de facto, a vida das pessoas ter uma banda sonora audível. Concordo em absoluto. Acho que faz muita falta, a sério. Eu acho que isto faz muita falta e faria todo o sentido que existisse. Além disso, ia ajudar à comunicação, não é? Nós partilharmos aquilo que estamos... Sim, se for uma balada, ela está a chegar com uma balada, se calhar sim, está triste, o que é que vem hoje? Exato, eu acho que ajudava imenso. Sim. Mas bem, estou-me aqui a desviar já do tema. As conversas são dinâmicas. É isso mesmo. E então, eu associo esta imagem da mulher no meio do escritório a comer um iogurte como um momento de prazer num dia caótico, um momento de pausa. E como é uma imagem que me acompanha há muitos anos, achei que fazia todo o sentido utilizá-la como mote de conversa para o tema do episódio 2, certo, que é os pequenos prazeres. E decidi fazê-lo e filo e mandei o texto à Célia para a Célia ver, ler, porque, por curiosidade, eu quando leio os textos são sempre mais curtos, sim, do que quando a Célia os lê.
Mas uma diferença, às vezes 30 segundos ou mais. Exato. E então mandei o texto à Célia a achar que, claro que isto fazia todo o sentido. Este texto tem tudo a ver com o tema. E a Célia disse-me que tinha gostado muito do texto. Lá fez uma questão ou outra também a nível de leitura e de tempos, etc. E depois diz-me assim: ai, olha, eu quando pensei neste tema não achei nada que ia escrever um texto assim. Pensei em pés na areia e em... E estou a partilhar isto porque é interessante, não é? Nós pensarmos que existe um tema e que a outra pessoa vai vê-lo da mesma forma que nós, ou vai ter a mesma imagem que nós. E isso às vezes não acontece. E aqui não aconteceu, apesar de depois termos chegado à conclusão que estava tudo bem. E que muito provavelmente isto vai acontecer mais vezes. Sim. E pronto, era para partilhar esse momento de criação convosco e momento de planeamento, para vocês também perceberem como é que isto funciona e para vos explicar o porquê do texto ser um pequeno prazer, que é uma pausa. E para quem se lembra da publicidade, perceber que a história que está aqui e que eu descrevo é uma coisa que existe, não é? É uma publicidade que existe, que é como eu a tenho guardada na minha cabeça. Eventualmente pode não ser tal e qual aquilo que está no vídeo do YouTube que eu não encontrei. Está tudo bem. Olha, eu, a propósito, não é? Tu disseste... Para ti, vê se eu percebi bem, para ti um pequeno prazer é uma pausa que te deixa muito feliz porque é um prazer, é algo positivo. Ontem, quando preparava aqui as perguntas, enfim, fazia uma pequena reflexão para depois hoje tentarmos aqui construir uma conversa, um seguimento. Eu pensava, mas porquê que será que chamamos pequeno prazer a algo que nos pode deixar imensamente feliz? Porque, pronto, precisamente, não via... Tu dizes é uma pausa no tempo. E eu não estava... Pronto, a interpretação é diferente, não é? Eu não estava a quantificar isso ou a levar para o momento pausa, para o momento tempo. Então eu só pensava, mas será que afinal os pequenos prazeres da vida não têm assim tanto peso? Ou seja, nem nos lembramos deles quando pensamos naquilo que precisamos para o nosso bem-estar, mas depois quando não os experienciamos ficamos radiantes. Então, enfim, não quero entrar aqui em questões filosóficas e confesso que pronto, nunca tinha pensado nisto, mas ontem pensei, porquê o pequeno prazer se é algo que nos deixa tão feliz, não é? Eu acho que se chama pequeno prazer porque é uma coisa que não acontece na maioria do tempo. Certo. E então é identificado como pequeno porque se acontecer durante um dia de trabalho, o grande é todo o tempo que tu estás no trabalho, por exemplo. Ou se acontecer durante um fim de semana, é uma situação que aconteceu e que é mais pequena no tempo do que o fim de semana inteiro. Isto não significa que o dia de trabalho seja penoso ou que o fim de semana não tenha sido todo ele muito bom, mas aquele pequeno prazer de ter comido um iogurte e de tudo ter parado, de ter saído do pé das pessoas com quem eu estava e ter ficado a olhar para a paisagem que era muito bonita. Eu acho que tem a ver com isso. Não acho que seja pequeno pela importância Exato. que tem ser maior ou menor. E sim, eu acho que encaro a expressão pequeno prazer como essa pausa, como esse momento fora, como esse... É isso mesmo, é essa pausa. Mas não tem que ser, é só a minha visão. Sim, claro. Do momento, não é?
Até porque, se eu pensar bem, um dia na praia, para mim é um pequeno prazer. E é um dia inteiro. Por isso, se calhar, não é um... Mas é uma pausa. Sim. É uma pausa de todos os outros dias. Claro. Então é uma pausa. Continua a ser uma pausa. Muito bem. Então, olha, acabaste de fazer aqui a ponte para a minha próxima pergunta, ou pelo menos aquilo que eu tinha aqui pensado, que é, tu tens muitos pequenos prazeres, diz-me assim, o top 5, vá, digamos assim. Tenho alguns, sim. Não sei se são muitos, mas tenho alguns. O meu top 5 será apanhar sol. Sim. Tão importante agora, senhoras e senhores. É verdade. E a vitamina D é sempre importante, mas então agora nos tempos que atravessamos, não é? Sim, eu tenho muito o pequeno prazer de, em qualquer altura do dia, ou seja, posso estar a trabalhar, pode ser durante o fim de semana, aquilo que for, de ir apanhar sol. E quando eu digo ir apanhar sol, não é ir dar um passeio, é de me virar para o sol, fechar os olhos e deixar sentir o quente. Então eu acho que este é um dos meus pequenos prazeres mais importantes e que eu dou muito valor. Nem que seja rapidamente depois do teu almoço, não é? Exato, isso mesmo. E vais beber o café virada para o sol. Virada para o sol. Sim. E faz muito bem. Outro que fará parte do top 5 será... Top 5. Top 5. Será ler. Mesmo que não seja ler durante 1 hora. Podem ser 5 minutos antes de me deitar. É um pequeno prazer que eu tenho. Apesar de agora ter cada vez menos tempo. Mas gosto muito. E faz muito bem. Outro pequeno prazer é poder beber café ou um chá ou outra coisa qualquer sentada numa esplanada, sozinha. É uma coisa que me sabe pela vida, seja antes de ir trabalhar, seja estás no fim de semana, vais às compras, antes de entrar no supermercado, parar numa esplanada e beber um café. Agora não se pode, é um facto. Ainda assim não deixa de ser um pequeno prazer que eu tenho, que gosto, e fazê-lo sozinha, ou seja, chegar, pedir o café, a água, o chá, aquilo que for, sentar-me 5 minutos, 10, não tem que ser muito tempo, numa esplanada e beber aquilo que tenho à frente e absorver. Eu gosto de estar num sítio e de ver as pessoas a passarem e a sentarem-se e a levantarem-se e de olhar para os edifícios ou para a paisagem que está à volta, e estou ali 5 ou 10 minutos, eu acho que estou ali a absorver. Sim, também me parece, e acho muito interessante que os três pequenos prazeres que apontaste, todos eles são contigo mesma, ou seja, sim, não sei se reparaste. Não tinha reparado, mas agora que falas é verdade. O café na esplanada e tu reforçaste sozinha. Depois à noite, nem que seja 5 minutos de leitura, sozinha. E o sol na cara, na hora de almoço, aquela pausa, pronto, claro, é um tempo para ti. Então acho que vai realmente ao encontro. Assim que quando eu te perguntei o que é isto do pequeno prazer, disseste, pá, é uma pausa, não é? Enfim, depois entretanto disseste muito mais coisas, mas a tua definição base e inicial é uma pausa. E sinceramente, enquanto tu estavas a falar, eu estava a pensar, eu não sei até que ponto é que isto não pode, esta pausa, este tempo para ti, de alguma forma não é meio meditativo, não é? Porque, não é? Nós sabemos, a meditação
não temos de estar de olhos fechados, com as pernas cruzadas, não é? E essa tua descrição, a descrição muito detalhada de quando te sentas num café, numa esplanada, e bebes enquanto estás a saborear o teu café e gostas de observar os edifícios e os pássaros e as folhas e as pessoas a andar, isso tem muito, é como se essa tua observação, essa tua contemplação eu acho que tem um quê de meditação, digo-te já, que é um desligar-se. Tu estás lá, mas ao mesmo tempo estás só a ver, quase que, quer dizer, é ativo, porque estás lá, mas tens a tua distância e assim se calhar consegues trazer alguma paz de espírito ao teu ser, digo eu. Nunca tinha pensado nisto como meditação ou algo nessa linha, apesar de depois de te ouvir, sim, faz algum sentido, é verdade. São momentos onde eu encontro alguma tranquilidade. Exato. E recarrego energias, por isso sim. Mas também tenho pequenos prazeres que incluem outras pessoas. Pois, então, conta-me tudo. Sabe muito, muito, muito bem, nos dias de sol, essencialmente, com o bom tempo, sair do trabalho e ir beber uma Imperial com uma amiga ou com um amigo, e é uma coisa que me tira muito peso de cima, o peso da rotina e do horário, etc. Relaxa-te mais uma vez. Relaxa, exatamente. Sim. E beber uma Imperial é muito mais giro beber com alguém do que beber sozinha. Certo. Não significa que não se beba, mas... Um café sozinha, agora uma Imperial. Com companhia. E também acho que é um pequeno prazer. Outro pequeno prazer que eu tenho é ver a minha filha a brincar. Mas vê-la a brincar, e eu gosto de brincar com ela, como é óbvio, mas vê-la a brincar sozinha, ver a interação dela com o espaço e com as coisas, e apreciar essa descoberta, esse mundo que só existe na cabeça dela, não é? Porque quando ela vê uma árvore e começa a tocar tambor, não é? O mundo existe, sim, esse mundo existe depois de eu o ver, não é? Mas inicialmente ele só existe na cabeça dela. E é uma coisa que me dá um gozo e uma alegria e um bem-estar gigante. Sendo que é um pequeno prazer mais recente. Os outros são mais antigos, mas sem dúvida que estará no top 5. E agora em português, viram? Muito bem. Que bom. Sim, consigo entender isso. Olha, eu quero dizer-te que, pronto, ainda pegando há pouco naquela explicação que deste, bem, fazer a ressalva que o que nós estamos a dizer aqui agora não foi minimamente, ou não foi previamente discutido ou planeado, ou seja, eu não fazia ideia que a Sara ia contar, ia dizer o que se tinha passado, não é? Quando eu recebi o texto e disse, eu gostei muito, mas pronto, achava que tu ias falar de pés na areia, pronto. E isto leva-me a perguntar qual é a tua ideia de pequeno prazer, que eu tenho muita curiosidade. Olha, pois, para mim, um pequeno prazer é um momento que me deixa imensamente feliz e que é um momento curto. Lá está, deve ter a ver com o pequeno. É um momento curto que me deixa muito feliz e me dá paz. Eu associo o
prazer, o pequeno prazer, neste caso, a paz. E posso explicar-te isto porque, por exemplo, e confesso-te, quer dizer, não é? Eu estive aqui a preparar em jeito de moderadora, estive a preparar algumas questões para ti, mas depois não fiz essa reflexão. E se ela me perguntar? Portanto, mas ia dizer-te que uma das coisas que mais prazer me dá, que eu encaro mesmo como um pequeno prazer, é estar na cama, deitada, e neste caso o Nuno, não é? O meu marido, levantar-se primeiro do que eu, por qualquer motivo, e aconchegar-me, não é? Aconchegar os lençóis, o edredom, e esse sentimento é mesmo... é um conforto, é um bem-estar incrível. Então... E é amoroso. E é amoroso também. Mas é assim, pronto, também depois podemos ir um bocadinho atrás, não é? Acho que também vai buscar aqui uma memória de criança que ainda hoje, com 35 anos, quando eu estou com a minha mãe e, enfim, por qualquer motivo, olha, dormimos na mesma casa e há essa possibilidade dela me aconchegar, ir ao meu quarto e aconchegar o edredom. Isto sem o Nuno lá, senão seria um pouco estranho, mas enfim, não excluo essa possibilidade. Sabe-me mesmo muito bem. E pronto, por acaso associo a um pequeno prazer por ser algo que me deixa mesmo em paz, mesmo feliz. Este se calhar não tão convencional quanto aqueles que, não é? Quanto os pés na areia, mas digo-te que mais do que pés na areia, mais prazer do que pés na areia, pés na relva. O que eu gosto de um pezinho na relva. O que eu não gosto de um pé na relva. Muito bom. Se há coisa que me faz confusão é andar na relva descalça. Ai, adoro. Eu na relva terei sempre uns chinelos. Aliás, as piscinas, muitas delas têm relevado. Sim. E é suposto, pronto, teres os chinelos para depois não sujar a piscina, não é? E para poderes regressar. Mas para poderes regressar à toalha, há muita gente que agarra no chinelo e vai descalço, percorrendo a relva até à cadeira ou até à toalha, onde está. Eu, quando tenho que o fazer, tenho que me preparar tenho que olhar e dizer assim, não, é só até ali. Porque me faz imensa confusão. Agora... Não estavas à espera disto. Não estava, é verdade, fui apanhada completamente de surpresa. Pois é, ficas a saber que eu sou da equipa da malta que gosta de... Isto é muito gosta bom. de andar descalça na relva. Já viste alguma vez aqueles vídeos que estão no YouTube de bebés que, imagina, a mãe tem a bebé ao colo, ou melhor, pega-lhe assim por debaixo dos ombros, não é? Debaixo dos braços, quero dizer, e quer colocar o bebé que deve ter para aí 5, 6 meses, uma coisa assim, e quer que o bebé tenha contacto com a relva. E pronto. Eu esses filmes não... Eles não conseguem. Eu esses filmes não vi, mas vou aqui partilhar que eu tenho um irmão, esse meu irmão é 10 anos mais novo que eu, ou 9, diria ele. Muito crescido, só tenho 9 anos de diferença. Sim, porque eu digo sempre que nós temos 10 anos de diferença, porque não são 10 anos certos por 4 dias. Ok. Ou seja, ele nasceu a 18 e se tivesse nascido a 22, ou seja, 4 dias depois, teríamos 10 anos certos. Que giro. Sim, então eu digo que nós temos 10 anos de diferença e ele gosta muito de fazer a ressalva que são 9. E então eu tenho muitas memórias do meu irmão bebé. Exatamente porque temos essa diferença. E eu lembro-me de ver o meu irmão na praia e ele tinha imensas cócegas nos pés
e da minha mãe ou do meu pai o tentarem colocar na areia para brincar e dele rir e de começar assim com aqueles pezinhos pequeninos a trepar pelo corpo das pessoas acima, a rir e a trepar e é uma das imagens mais engraçadas que eu tenho e portanto isto ele teria 6, 7, 8 meses Pois. E portanto eu teria 10 anos e meio e lembro-me muito bem disto e por isso não vi esses filmes com a relva, mas tens de fazer, pronto, pesquisa no YouTube porque é muito engraçado, mas ia dizer-te, tens de fazer a experiência com a tua filha, por exemplo, ver qual é que é a reação, se calhar já fizeste. Sim, ela já esteve na relva e já esteve na areia e tudo bem. É tranquilo, gosta principalmente de comer relva e comer areia e portanto É uma destemida. à vontade, à vontade. Muito bem, muito bem. Minha Sara, diz-me uma coisa, dos teus pequenos prazeres, de qual tens mais saudades? Ora, que pergunta interessante. Eu vou responder, mas vou fazer aqui assim um parênteses que significa que a minha resposta não isto se fosse editado, este quadro era para cortar. Mas não é, ficam a saber que isto não é editado. Pois não, ainda não chegámos lá. Pronto, não é? Outro parênteses que é... isto é um admirável mundo novo para nós, não é? Mesmo e principalmente em questões de gravação e edição. Mas lá chegaremos, não é? Não é, Sara? Lá chegaremos aqui ao ponto de, enfim, tentarmos cortar, não em termos de conversa, porque uma conversa de café não se edita, não é? Exato. O que está dito e o engano é um engano e passamos à frente e na realidade está tudo bem. Não é esse tipo de edição, não acontecerá isso nas nossas conversas, mas olhem, algo tão simples quanto o início do programa, como sabem, é sempre a leitura do texto e nem sempre aqui a locutora diz as palavrinhas todas certas e dava jeito efetivamente ter aqui a edição au point para poder fazer esse corte e costura, mas ainda não conseguimos fazer, portanto um dia lá chegaremos. Portanto, um dia lá chegaremos e hoje tivemos de repetir umas 3 vezes, tivemos de voltar atrás, mas está tudo bem. Exato, e eu então, conta-me. Sou mais trapalhona a falar do que a nossa Célia. És lá agora. És inspiradora. E agora foi o que aconteceu. Mas a ressalva que eu queria fazer era que o momento ser aquele que eu tenho mais saudades não significa que seja o mais importante. Certo. E que, portanto, a resposta que é verdade hoje, se calhar daqui a um ano, será outra. E por isso eu vou dizer que aquilo que eu tenho mais saudades será o beber café numa esplanada desses 5 minutos. Primeiro porque agora não existem esplanadas e durante muito tempo, inclusive os cafés tiveram fechados. E portanto nem sequer tive essa possibilidade. E é de facto uma coisa que me sabe muito bem. Depois porque os outros que eu referi... e da Imperial também, mas tendo em conta que eu gosto essencialmente de Imperial no bom tempo, em tem estado frio, o condicionalismo do estado de emergência não se notou tanto. Por isso vou eleger o café ou o chá numa esplanada no meio da cidade ou do outro lado qualquer. Sim, será esse aquele que eu tenho mais saudades. Eu arrisco dizer que uma Imperial no teu Happy Place, porque eu ouvi o primeiro episódio. Muito bom. Portanto, uma Imperial numa praia, numa esplanada, numa praia, seria assim o maior dos tesouros, calculo. Sim, sem dúvida. Agora, eu tenho essa, e é uma coisa que
que me enche. É mesmo bom. Tão bom. Sim. Quase que levito. É isso, eu acho que é essa a sensação. A sensação de um pequeno prazer, sim. Agora, eu como tenho esse pequeno prazer muito associado à altura do verão, não necessariamente o julho e o agosto, mas a altura do verão no sentido em que ao final do dia já se está bem de t-shirts ou só com um casaquinho fininho por cima. Tenho esse pequeno prazer de uma forma quase sazonal, ou seja, eu sei que ele de inverno não existe e apesar de eu gostar e de às vezes ter saudades desse momento, eu sei que não é a hora. Então é uma gestão diferente. Sim. E agora ainda não é a hora de estar numa esplanada de manga curta numa praia ao final do dia a beber uma Imperial com os amigos ou com uma amiga ou seja lá com quem for. Mas sim, está no meu top 5. É muito bom. Muito bem, muito bem. Eu tenho, enfim, não é que tenha saudades. Este é efetivamente só um pequeno prazer que eu tenho e que descobri há pouco tempo. Olha, tão simples quanto amassar o pão. Ai, que maravilha! E quando eu amassar o pão, este pão não precisa de levar porrada, passa a expressão. Mas pode. Mas não leva. Não é no sentido de descarregar, lá está, toda a energia naquela massa, mas sabes, é o prazer, a fruição pura, genuína, despida de tocar naquela massa. Olha, não sei, acho que... Ora, aí está outro prazer que eu não entendo. Quer pela parte de fazer pão... Exato. Ponto número 1. Que é isso? Como assim fazes pão? Exato. Não, eu tenho imensa curiosidade e até já... E cheguei a fazer pão quando era mais pequena em casa com o meu pai. E tenho boas memórias disso. Agora, durante o confinamento, quer neste, quer no anterior, houve imensas pessoas que fizeram pão e que partilharam receitas e eu até tive alguma vontade de fazer e de ver o que é que era preciso. Sim, eu própria já tentei aliciar, não é? Porque Sim. este pão, fica aqui também a nota, aprendi a fazer, porque eu também nunca tinha feito, não é? Cheguei a esta idade sem nunca ter feito pão, aprendi a fazê-lo no Garcês Cooking, com a minha querida Ana Garcês, e é um pão sem glúten, portanto já disse, Sara, olha que este pãozinho, claro, não é o pão alentejano, mas é muito bom e muito saudável. Sim, e eu mas até... nem assim, minhas senhoras e meus senhores, nem assim. Não, mas eu já tive mesmo essa vontade e às vezes ela ainda me vem, eu vou confessar, mas não vem com a força suficiente e... ainda me vem a vontade, mas depois passa. Sim, não vem ainda com força bolas. suficiente. E... apesar de eu perceber a questão das texturas, não é? E do Sim. agarrar e da massa Sim. escorregar em simultâneo e de mexer e tudo, mas depois aquilo é horrível para tirar das mãos. Como assim? Gostar Não de... é. É um bocado... Olha, este não é. Sara, eu não vou tentar, caríssimos ouvintes. Isto é muito bom. Fica aqui em ata, faço a expressão, em ata de áudio, que eu vou convencer a minha Sara, a nossa Sara, a fazer pão. E ela vai fotografar e nós vamos colocar nas nossas redes. Sara, agora tens de fazer. É assim. Isso tem data de A Sara validade. está a olhar para mim. Conversamos depois em off. Não, eu aceito o desafio. Pois, eu aceitei de bom grado irmos a Istambul gravar, não entendo porque é que não aceitas este meu. Tudo a ver, minha Célia, tudo a ver. Mas pronto, não é uma coisa que eu me recuso a fazer e é uma coisa que eu já tive momentaneamente vontade de fazer. Portanto, claro que sim, claro que aceito o desafio, mas é isso.
depois aquilo fica tudo colado nas mãos. Pronto, eu percebo, se calhar é mais saudável e temos que ter esse tipo de cuidado, claro que sim. Mas para isso compras feito, porque para ti não é um pequeno prazer. Para mim é uma pequena chatice. Vá. Mas aceito o desafio, eu vou fazer a experiência, eu digo a seguir qual é que foi a sensação, tenho a certeza que o resultado vai ser bom. E depois também digo se a massa sai das mãos assim com tanta facilidade. Porque eu não sei se vocês já experimentaram, não é? Portanto, fazem a massa, seja lá do pão, de uma base de pizza, Eu fiz plasticina, que não é plasticina, é massa de moldar em casa. Sim. Para a minha filha. Sim. Pronto. E que também leva... Adoro. Leva farinha e água. Sim. Pronto. E tentei sujar-me o menos possível, que não é muito fácil. E vou fazer aqui assim também uma informação importante. Eu não sei se há mães e pais, ou tios e padrinhos a ouvirem-nos, mas o corante alimentar mancha as mãos. Por isso, cuidado. Exato. Momento de informação. De partilha. Se tiverem que ir trabalhar no dia a seguir, usem luvas ou tenham mesmo cuidado de ver se não derramam nada na mão. Aconteceu-me isso mesmo, portanto fiz massa de moldar para a minha filha com 3 cores diferentes, amarelo, vermelho e azul. Uau! Exato. E derramei um bocado de azul na mão, sem luvas. Muito bem. E como não sabia que de facto aquilo tingia, não fui a correr lavar, portanto continuei a fazer o que tinha a fazer. E a seguir lavei com sabão, lavei com detergente da louça e lavei com pasta de dentes e no dia a seguir ainda tinha as mãos machadas. Já no desespero com lexívia. Não pus lexívia. Com esfregão de arame. Mas pronto, mas depois sai, claro que sim, pronto. Mas não sai logo a seguir. E então, isto para dizer que experimentei e já mexi em massa algumas vezes, portanto a questão do lavar as mãos não é só uma questão hipotética. Sim. E tu metes o sabão para lavar a mão, não é? E aquilo nem chega à pele, tens de estar ali um bocado tipo a escorregar e não é muito não é agradável, não, mas eu vou experimentar o teu, tu dizes que não é assim tão mau. Claro que não, é ótimo, é terapêutico. Olha, até podemos fazer o exercício de tu fazeres aqui em casa. Eu não quero fazer, pronto. Fazer na tua casa. Eu já pensava que ias dizer. E também podemos fazer a experiência de tu fazes o meu pão e fazes mais uma massa de não sei do quê para veres a diferença e como a minha se limpa melhor. Já ia dizer. Sim, já ia dizer, não, pronto, eu já aceitei fazer o pão, tá? Então, olha, lance também um desafio a quem nos está a ouvir. Se tiverem receitas de pão. Há algumas pessoas que já me enviaram receitas de pão e eu agradeço, é verdade, e até pedidas por mim, eu agradeço, porque é aquilo que eu digo. Às vezes acho que é uma experiência engraçada. Sim. E eu sou daquelas pessoas que pequeno almoço tem pão. Pãozinho. Exato. E portanto, claro que sim, que faria sentido eu fazer pão em casa e já tive essa vontade e já pedi essas receitas e inclusive já perguntei onde é que se compra fermento de padeiro e etc. Por isso sim, eu vou aceitar o desafio e venho contar como é que correu, mas se calhar não aceito mais desafios com massa, pelo menos neste episódio. Pode ser? Ok, pode ser. Boa! Pode ser, sim, muito bom. Pronto, isto à conclusão de que os pequenos prazeres são diferentes para uma e para outra. Sim. Muito bem. E o que é ótimo, porque isto mostra exatamente que nós, e dentro do nosso núcleo de amigos, de família, etc., que somos todos muito diferentes, que podemos falar sobre essas diferenças, que podemos explicar o porquê é que gostamos mais de uma coisa e o porquê é que gostamos mais de outra. Foste muito assertiva na tua explicação do porquê não gostares
de pegar em massa, de tocar em massa. Não, é porque eu queria que as pessoas tivessem a certeza que eu já tinha experimentado. Exato. Não é, ela está a dizer isso, mas nunca experimentou. Ou não gostas de ervilhas. Mas como é que não gostas de ervilhas se nunca provaste? Não, Exato. Tu já fizeste massa. Sim. E pronto, e não é para ti. Sim. Muito bem. E além disso, eu acho que estas diferenças mostram também que quando nós às vezes dizemos uma frase ou uma expressão e achamos que essa frase ou essa expressão é clara como a água para toda a gente, às vezes não é, porque tem interpretações diferentes e cada um de nós olha para, neste caso, os pequenos prazeres de forma diferente e simbolizam coisas diferentes. E está tudo bem, porque todas as visões de um pequeno prazer estão certas, não é? Sim, e têm que estar certas para a própria pessoa. Exatamente. E por isso acho que ainda bem que temos visão diferente e que tu gostas de pisar a relva e fazer pão. Que é o quê? É o quê, Célia? Oh, Sara, depois destes anos todos de amizade. Nunca falámos disto. Pronto, ainda para mais algo tão... temas tão corriqueiros. Oh, Sara, olha, lembrei-me agora. O que é que tu achas de irmos pôr um pezinho na relva? Não, mas muito interessante. Isto, lá está. Isto é uma conversa entre amigas, é uma partilha e sinceramente... É mais um ponto que me deixa feliz, é este conhecimento extra que eu estou a ter da tua pessoa, não é? Sim, eu da tua. Giríssimo, exato. Eu não te via como uma pessoa de pisar relva. Exato. Bem, se vissem a forma como ela olhou para mim, com um certo desdém, do estilo, como assim gostas de pisar relva? Não, está tudo bem. Sim. Minha Sara, achas que a sociedade, no geral, valoriza os pequenos prazeres? Isto é, as pessoas priorizam o que as faz feliz? As pequenas coisas em detrimento das grandes coisas? As experiências e a posse? Olha, eu acho que na generalidade não. Claro que há exceções, claro que sim, e também acho que cada vez mais, e ainda bem, existe a consciência de que nós estamos cá para ser felizes, não é? Sem dúvida. Porquê querer ser a pessoa mais rica do cemitério? Não faz grande sentido. Muito bom. Não é? Sim, é verdade. E acho que essa consciência está a crescer. Agora, analisando a sociedade em si, eu acho que não se dá o valor devido, nem se disponibiliza o tempo devido para esses pequenos prazeres ou para grandes prazeres. E acho que isto a sociedade acaba por, entre aspas, claro, matar esta noção de ter prazer e de ser feliz muito cedo na vida humana. A sério, é mesmo essa a consciência que eu tenho. E tenho muita pena que assim seja. Mas eu acho que sim, porque eu acho que o que é esperado de uma pessoa, não é? É esperado que a pessoa cresça e brinca e entre na escola e comece a ter determinadas responsabilidades, em que só possa brincar em determinado período do dia. Depois o que é que começa a ser importante e valorizado, quer na sociedade, quer muitas vezes dentro de quatro paredes, na família, não é? É que notas é que tu tiveste. Não é quanto tempo é que tu brincaste, não é quanto é que tu te divertiste na ida à escola, mas é que notas é que tu tiveste, certo? E acho que logo aí nós estamos a desvalorizar e a dar menos importância a esta coisa do nós estamos cá para ser felizes. É claro que é importante haver um equilíbrio, é claro que a pessoa faça um percurso de aprendizagem, é claro que tudo isso, não é? E isso é bastante válido e é bastante importante. Agora, eu acho que devia ser mais equilibrado.
não é? Porque tu vais crescer e até ao secundário, aquilo que a sociedade vê é, então, como é que está a correr a escola? É sempre uma pergunta que é feita. Sim. Sempre. Até à universidade é sempre uma pergunta que é feita. É, então, como é que tu estás? Está tudo bem? Como é que está a correr a escola? Não é? Então, está tudo bem? Como é que são os teus fins de semana? O que é que tu gostas mais de fazer durante Sim. a semana? Eu acho É um que bocado a questão do... Desculpa interromper-te. É um bocado a questão do dever, não é? E o ver a escola como o trabalho de quem ainda não tem idade para trabalhar. E desculpa, e então remete-me para a questão de o trabalho ter de ser pesado. Exatamente. Porquê? Não é? Mas porque é essa a nossa linha de educação Sacrifício, não é? enquanto sociedade, não é? Exato. Pronto. E depois, além deste caminho que é feito, o que é que entra a seguir? Entra a faculdade, não é? Logo ali, muito cedo, aquela escolha do que é que queres fazer e do que é que queres ser e de onde é que tu queres chegar e ainda existe muito isto do... Para seres bem sucedido tens que ter um curso superior? Não tens. Porque o ser bem sucedido é ser feliz. E um Sim, curso alguém superior... equilibrado, não é? Sim, e um curso superior não dá necessariamente isso. E a seguir a isto entra tens que arranjar um trabalho, não é? E no trabalho existe a questão tens que receber determinado ordenado para conseguires ter aquilo que te faz feliz. E tu cresces e fazes um caminho com este parâmetro. Portanto, a seguir, aonde é que foi dado o valor ao pequeno prazer, ou ao grande prazer, ou à felicidade, foi nas notas, no ser bom o suficiente. E que na realidade eu acho que há uma grande diferença entre o aproveitamento escolar, as notas, e efetivamente os conhecimentos que tu adquiriste. Sim. Não é? Sim. Isto E eu é nem estava aí. Exato. Aliás, é um bom tema para um Exato. para um Tu estavas a episódio. falar, eu estava a pensar, nós Sim. isto seria um tema aqui a discutir. E isso é muito importante e acho que é muito importante falar-se sobre isso. E eu não estava a tocar aí, Exato. mas passa também por aí. E, portanto, nós chegamos à idade adulta com aquela formatação eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ganhar não sei o quê, eu tenho que conseguir pagar X, Y e Z para ter ou fazer. Exatamente. Porque pode ser ter coisas da marca X ou ter o carro melhor, mas Que também é pode... posse, não é? Exatamente, mas também pode ser para eu conseguir fazer ou ir a não sei quando jantar, ou ir ao restaurante X em vez de ir ao restaurante Y, etc. E portanto, eu acho que nós enquanto sociedade não educamos para a felicidade. Eu acho que não educamos para a felicidade e acho que existe um grande trabalho a ser feito nesse caminho. E portanto depois não podemos estar à espera que as pessoas priorizem esse bem-estar quando não foram educadas a priorizar. Portanto, quando é que priorizam? Ou quando vem aí um exemplo e que pensam, ai que fixe, Exato. eu se calhar também gostava de ter aquilo, enquanto ter de ser feliz, e se calhar se ela... Ela teve a coragem. Quantas vezes já viste? Ela teve a coragem. Ela teve a coragem. E se ela consegue, será que eu também consigo? Sim. Não é? Sim, sim. Existe muito este confronto de realidade diferente da minha. Porque a certa altura tu vês alguém que saiu fora daquela formatação que foste... Exato. Não é? Exatamente. Ou quando... por uma situação de cansaço extremo, o tal burnout, não é? Em que tu és obrigado a fazer diferente. E então tens que aprender a priorizar outras coisas. Por isso a minha resposta, apesar disto poder ter muitas ramificações e muitas conversas e muitas análises, mas a minha resposta é não se dá o valor devido e não estamos a construir uma sociedade feliz. E eu
E eu conheço alguns casos de pessoas que estão no trabalho Y, ou Z, ou aquilo que for, porque tem que ser. Não é? E esta noção de o sítio aonde tu passas e onde tu usas a maior parte do teu tempo ter o peso de tem que ser, não pode trazer felicidade. Mas não achas que a Covid veio abanar um bocadinho esse pensamento de tem de ser, é assim? É porque é que eu estou a perguntar-te isto? Porque efetivamente a Covid trouxe-nos, a pandemia, o confinamento, o desemprego, trouxe-nos realmente a constatação de que não controlamos nada. Então, será que o tem de ser tem perdido assim tanto, tem perdido algum peso? Eu acho que pode ter perdido algum peso numas situações e aumentado esse peso noutras, que é agora é que tem mesmo que ser, porque agora não há trabalho em mais lado nenhum. Certo. Agora é que eu não posso sair deste esquema, não é do meu esquema, certo, mas sair certo. deste esquema. Agora é que eu não posso arriscar. Sim, isto tem mais ligado ao contexto profissional, não é? Sim. Agora, a nível pessoal, eu acredito que sim, que eventualmente se tenha colocado às pessoas esse está tudo bem e nós controlamos a nossa vida e onde estamos e o que é que podemos ou não podemos, ou o que é que temos e o que é que não temos como dado adquirido. Isto é válido QB. Exato. Isto é só válido QB. Agora, eu não tenho a certeza que esta confrontação, não é? Que saia daqui frutos positivos. Ou seja, eu não sei se as pessoas, acredito que algumas o façam, mas não sei até que ponto é que as pessoas vão pegar nesta situação que aconteceu, olhar para ela e dizer, certo, então, se eu não controlo isto tudo e se eu não sei de facto o que é que para o ano que vem vai vir aí, não é? Como é que vai ser março do ano que vem, o que é que eu na minha vida posso fazer para poder aproveitar melhor os pequenos prazeres e aquilo que tenho ao meu alcance, não é? Seja a que nível for, aquilo que eu tenho ao meu alcance. Eu não sei se as pessoas vão parar para pensar e mudar, porque parar as pessoas foram obrigadas a parar, não é? O confronto com essa realidade existiu. E agora, forçados, não é? Exato. E agora a partir daqui as pessoas vão pensar sobre isso, vão fazer alguma coisa, vão mudar alguma coisa, ou é só uma coisa que as pessoas querem esquecer muito rapidamente e voltar ao esquema que sempre viveram? Por acaso tenho uma... Isto é uma pergunta, não é? Sim. Eu tenho uma visão mais otimista. Temos que nos balançar. Não é? Exatamente. E eu espero, sinceramente, que a tua opinião seja mais correta do que a minha, do fundo do meu coração. Que se venha verificar, não é? Sim. Sabes, eu noto, pelo menos as pessoas que estão à minha volta, ou histórias que vou tendo conhecimento, que há aí uma nova consciência a emergir. Sinto que, de alguma forma, há muita gente que despertou, e despertou é no sentido de, se calhar não vale assim tanta pena estar a planear 30 anos à frente, quando agora tenho que estar aqui e de repente fiquei sem emprego e sem perspectivas, porque a realidade é esta, não é? Nós lentamente estamos a ganhar um bocadinho de normalidade, digamos assim. Normalidade que é muito questionável, mas acho que entendes o que eu quero dizer, não é? Agora,
eu sinto é que a partir do momento em que tu despertas no sentido de tomares, tomares consciência de que pá, algo em mim não está bem ou não estava até aqui, ou olha, vou fazer determinada coisa que já queria ter feito há 5 anos e neste momento, como fui obrigada a parar, vou pegar nisso. Os tais, as histórias que já ouvimos de pessoas que se reinventaram porque ficaram sem emprego e nisto, entretanto, Sara, eu sou um exemplo no sentido de a locução que desde miúda me acompanha aqui esta vozinha, ai, adoro locução, adoro locução, adoro locução. O confinamento, o primeiro confinamento, fez com que eu efetivamente investisse mais, não é? E uma vez cá fora não há como voltar atrás. Pronto. Então, não sei, ias dizer... Sim, eu acho que é verdade que houve muitas pessoas que se reinventaram. E acho que esse reinventar ou esse mudar de, não é? Aqui mudar um bocado a equação de não vale a pena porque eu não sei o que é que vai acontecer para o ano que vem e portanto deixa-me lá aproveitar isto ou mudar sempre aqui um bocado... equilíbrio, senhores, continuem a poupar, hein? Exato, ou mudar aqui um bocado a direção daquilo que estou a fazer. Sim. Eu isso acredito que sim, acredito que tenha sido feito. Agora, eu não sei se... Achas que depois disto vai voltar ao mesmo? Não sei se vai voltar ao mesmo ou não. Não sei se o número de pessoas que consegue ver a situação como uma oportunidade de facto, se é grande o suficiente para que haja uma alteração na sociedade. É isso. Agora, claro que há exemplos... nesse sentido. É claro que eu acredito e sei, e também conheço a tua história e outras, de pessoas que se reinventaram, que aproveitaram para fazer algo diferente. Tu própria? Eu própria, exatamente, com o projeto de pôr o site a funcionar com os textos. Exatamente, com este podcast. Com mudança de trabalho, não sei se estás a perceber. Sim, claro que sim, mas Sim. eu tenho essa consciência, Sim. tenho essa percepção que eu te disse, eu conheço a tua história e conheço mais umas quantas, a minha inclusive, e eu sei que eu nunca vi, isto é engraçado, porque eu nunca vi nem a escola, nem o trabalho como o tronco da minha árvore. Certo. Sempre vi quer a escola, quer o trabalho, como um dos ramos da minha árvore. Mas eu acho que a maior parte da população vê o trabalho ou a escola como o tronco. Sim. E a minha questão, e às vezes eu consigo explicar melhor com imagens, é até que ponto é que as pessoas, no geral, vão deixar de ver o trabalho e a obrigação e o dever e o ter que ser como o tronco. Não é? Pois, lá está, porque pronto, enquanto o trabalho for visto como um sacrifício, uma obrigação, e tem de ser... Exatamente. E eu costumo dizer que, ok, o trabalho é suposto preencher uma questão financeira, não é? Porque se não tiveres bens de berço, não é? Precisas de dinheiro para pagar a alimentação, para pagar a casa onde tu vives, a água, o gás, pronto. Portanto, tem que te dar aqui uma base de sustento, certo? Tem que te dar prazer e tem que te dar tempo. Ou seja, certo. Eu acho que o trabalho ocupa tempo. E às vezes não é fácil juntar o prazer no trabalho e o dinheiro, porque às vezes aquilo que te dá prazer não te dá uma estabilidade financeira que tu eventualmente possas precisar para garantir a parte base. Sem dúvida. Não é? Da casa, da água, da luz, do gás, da comida. Portanto, às vezes estas duas não são conjugáveis a 100%. Então tu vais ter que, certo, então eu preciso de um trabalho que me dê dinheiro, mas como não me dá muito prazer, tem que ser um trabalho que depois me permita eu ter tempo.
tempo enquanto disponibilidade de eu estou ali 7 ou 8 horas e chego ao final destas 7 ou 8 horas e a minha cabeça ainda tem 1 hora de disponibilidade. Por exemplo, se eventualmente não te deres nenhuma das duas de forma suficiente, então é completamente sem sentido o que estás a fazer. E é esta análise da necessidade, do balanço da necessidade e do prazer, que eu não sei se as pessoas vão passar a fazer mais, que eu gostava muito que fizessem. Porque, é assim, obviamente pagar as contas, sem dúvida, é importantíssimo, porque, enfim, é inerente, precisas de ter a tua casa bela, precisa de ter luz, ela precisa de ter água, enfim. No entanto, o ter um trabalho, mais do que mostrar, olha, eu faço isto com este sacrifício todo, olha só, eu hoje trabalhei 8, 10, 12 horas, eu acho que o que o trabalho pode fazer, e acho que a pandemia também nos vai mostrar isso, é que não tem de ser um sacrifício. E como a Covid nos vai mostrar, é que o que é hoje, amanhã pode não ser. Então, com isto, caríssimos ouvintes, eu não estou a dizer agora para darem o grito do Ipiranga e, enfim, despedirem-se do sítio onde estão, porque... enfim, não vos traz água, eu uso esta expressão para dizer não vos traz satisfação aquilo que fazem. Não, o que eu quero dizer é o que fazes agora, não é, Sara? O teu trabalho pode não ser aquilo que tu mais gostas, no entanto, preenche uma parte muito importante da tua vida, ou para a tua vida, para a tua qualidade de vida, que é precisamente o pagamento de contas, enfim, o prazer de poder comprar, pronto. Agora, efetivamente não tens de fazer isso, estou a dizer Sara, quando podia dizer Célia, quando poderia dizer Maria Antónia. Não tens de fazer isso para o resto da tua vida, não é? Exato. Há que aceitar. Por isso é que eu estava a dizer a questão dos 3 fatores. Nós temos que trabalhar, seja porque precisamos de dinheiro, seja porque temos dinheiro e procuramos esse prazer, exatamente, seja porque para termos tempo ou disponibilidade precisamos de um trabalho com determinadas características, exatamente, e de garantir uma determinada parte económica. Agora, se não estão de todo felizes... Não sendo inconsequente, é claro, malta, há muito mundo, exato, aí fora, exatamente, não é? Exatamente. Bora à procura, nada é certo a 100%, portanto, permitam-se ser mais felizes, sim. Ao mesmo tempo. Sim. Foi bom porque eu, como me atrapalhei aqui no final da palavra felizes, foi muito bom. Porque a Célia fala direitinho e diz as sílabas todas. É muito bom. Para com isso, obrigo-te a fazer pão já a seguir. Muito bom. Mas eu acho que é isto que tu também estavas a querer dizer. Que, claro que há necessidades que nós temos que suprir, exato, e que às vezes não é possível ter exatamente aquele trabalho que nós sonhávamos e que ter aquele prazer que vem daquele trabalho, mas se suprir as necessidades e se permitir que esse prazer seja cumprido, mesmo que seja fora do horário de trabalho, não é? Se der essa possibilidade, também está tudo bem. É um caminho para se estar feliz. Exatamente. Somos muito mais do que o nosso trabalho. Exatamente. É? Portanto, se neste momento estamos a fazer algo que, enfim, nem gostamos muito, vamos pensar, ok, a tarefa em si não era de todo aquilo que eu tinha idealizado como maior prazer. No entanto, este trabalho preenche-me aqui uma parte muito importante, mas neste momento, porque amanhã eu não sei o que será. Portanto, minha Sara,
nós hoje estamos a esticar aqui em termos de tempo, mas acho que pronto, foi importante e lá está, é uma conversa entre amigas. Exato. E não há tempo para. Então eu queria deixar uma pergunta no ar para quem nos está a ouvir. Aqui uma pequena reflexão. Sara, tu escreveste no texto: se pudesse escolher, que momento do teu dia de hoje repetias amanhã? Ora, então, que bela pergunta. Não é? Lançar Sim. aqui o desafio, deixar-vos com esta pergunta e com esta reflexão. Sim, e contem-nos que momento é que iriam repetir, e vou aproveitar este momento para agradecer a algumas pessoas que nos deixaram ficar sugestões para novos temas que nós vamos levar em consideração, mas também para agradecer a algumas pessoas que nos ajudaram a que este projeto fosse possível. Sim, sem dúvida. Em primeiro lugar, enfim, a primeira pessoa que eu vou destacar é o Anthony Simões, o nosso querido Tony, o nosso fiel conselheiro, que nos indicou qual o equipamento a comprar, tendo em conta o orçamento que tínhamos. Vamos também agradecer ao Pedro Mourão Pereira. Muito bem. Aquele que é 10 anos mais novo que eu. Exato. Que foi o criador da nossa imagem. Nosso designer. O nosso designer, exatamente. E que foi incansável para tentar chegar àquilo que nós gostávamos, sem nós sabermos explicar muito bem o que é que queríamos. Por isso foi fantástico. Sim, obrigada. Obrigada, Pedro. E muito obrigada, Miguel Madeira, pelo jingle que tão bem traduz a nossa energia. Verdade. Gosto muito. Muito obrigada por terem estado aí. Muito obrigada, minha Sara. Muito obrigada, minha Célia. E até quarta-feira. Até quarta. Obrigada pela companhia. Segue-nos nas redes sociais, comenta e partilha com o mundo. Até breve.